Meus irmãos, vamos ao texto de Mateus, capítulo 25. Verso 31 ao 46. Eu farei a leitura, peço que irmãos que acompanhem. Verso 31, Mateus capítulo 25, verso 31 ao 46, diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar. Como Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Sim, Deus. Pai Celeste, fale aos nossos corações. Amém. Nos ajude a expormos realmente a tua palavra. Amém. E o teu Espírito nos auxilie, que ele manifeste o seu poder, salvando, edificando as vidas. Sim, Pai. Convencendo os corações de pecados, Pai. Sim. Convencendo os santos a cumprirem fielmente aquilo que o texto requer deles, Sim. requer de nós. Ó Senhor, ajude-nos, porque sem ti nós nada podemos fazer. Amém. Nós fazemos esta oração confiados em Cristo Jesus, teu Filho, nosso Redentor. Amém. Amém. Irmãos, este capítulo 25, o trecho que nós lemos, verso 31 ao verso 46, ele encerra o último dos discursos, o último dos 5 sermões de Cristo no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, o ensino de Jesus é dividido em 5 grandes sermões, que são eles o sermão sobre a lei do reino, que é o sermão do monte, as bem-aventuranças, as leis que Jesus expõe, que os cidadãos do reino devem cumprir. O segundo é a missão do reino. O terceiro, ele fala das parábolas do reino. O quarto, o caráter e a autoridade da igreja. E o quinto, fala do julgamento do reino. Então, no Evangelho de Mateus, os ensinos de Cristo são divididos em 5 grandes sermões.
Aqui no capítulo 25, no capítulo 26, após o texto que nós lemos, já começa aí a narração, a narrativa da paixão e ressurreição do nosso Redentor. E no capítulo 24, nós temos ali o último dos sermões de Cristo, chamado Sermão Escatológico. Ali Jesus ensina o que acontecerá nos dias precedentes à sua vinda. Ele fala lá da sua volta, que ele virá sobre as nuvens do céu, e todo olho verá, e ele será glorificado naquele dia. Nós precisamos entender algo importante aqui nesse texto, porque, como os irmãos viram aí, é um texto que fala sobre o grande julgamento, o dia do juízo, o julgamento que acontecerá na vinda de Cristo. Só que ele não é um relato exaustivo sobre o julgamento. Nós vemos aqui que faltam elementos que a Escritura fala em outras passagens sobre o dia do juízo. Aqui, por exemplo, o que é julgado é apenas as obras, as ações dos homens. Em outros relatos das Escrituras nós sabemos que os segredos dos corações dos homens serão manifestos, os intentos, os pensamentos, as palavras serão julgadas, mas aqui apenas as obras, apenas as ações, e especificamente as ações de caridade, as obras de amor, como nós lemos aqui. Outros elementos também, por exemplo, sobre o julgamento que os santos farão sobre os ímpios. Os santos, eles julgarão os ímpios e julgarão os anjos também. Só que aqui, este relato não aparece. Então, nós vemos que o texto é um resumo do julgamento, do dia do juízo. Ele não é exaustivo, não é completo, é apenas um resumo do que acontecerá. Então, Cristo ele dá ênfases particulares. Então, visto isso, vou ler o verso 31, espero que não acompanhe a leitura. Aí no verso 31 nós veremos que a sentença do destino dos homens ela será dada por Cristo. Diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então Cristo aí ele usa o título que ele mais gosta de usar, digamos assim, em todos os evangelhos. Filho do Homem é o título que Jesus mais usa para se referir a si mesmo. É um título messiânico. Provavelmente aqui é uma referência clara ao Filho do Homem que Daniel vê lá no capítulo 7, verso 13 de Daniel. Daniel tem uma visão, ele vê como Filho do Homem descendo sobre as nuvens do céu, com as nuvens do céu, e a ele é dado domínio, reino, servos de todas as nações, de todos os lugares, para que o sirvam. Então, ao usar esse título, Cristo está dizendo, em outras palavras, eu sou o Messias, que foi prometido a vocês. Ele é o Filho do Homem, e ele virá na sua majestade. Ele virá na sua majestade. Aqui é um contraste claro entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Como os irmãos bem sabem, na primeira vinda de Cristo ele vem em um estado de humilhação. Ele não tinha aparência, nem formosura, não tinha glória nenhuma, ele se esvaziou. Apenas lampejos, em certas ocasiões, foram mostrados aos seus discípulos, como no Monte da Transfiguração e em alguns de seus milagres, os seus discípulos viram a sua glória. Mas mesmo assim, a maior parte do tempo em que Cristo esteve na Terra, é claro, nos relatos dos Evangelhos, que ele não tinha glória externa nenhuma. Aqui, isso é mudado. Cristo virá na glória do seu Pai, virá na sua majestade. E todos os homens verão, ficará evidente que ele é o Filho do Homem. E isso é evidenciado também porque Cristo ele vem com os anjos. Os anjos aqui, é claro que eles dão uma impressão de poder e autoridade, glória. E de fato é isso. Mas não é só isso. Os anjos virão com Cristo porque eles têm uma função. Eles têm uma função no dia do julgamento. E qual é essa função? No próprio Evangelho de Mateus,
nós vemos Cristo dizendo que os anjos, eles terão a função de sair pelo mundo e ajuntarem os perversos do reino de Cristo diante do trono. Então, os anjos, eles têm a função de juntarem todos os perversos no mundo para que eles sejam julgados por Cristo. E também os anjos reunirão os santos. Cristo, ao explicar a parábola do semeador no capítulo 13 de Mateus, ele diz que os anjos, eles reunirão os santos para esse dia. Eles sairão pelos 4 ventos, pelos 4 cantos da terra e trarão os santos na presença de Cristo. Então essa é uma das funções dos anjos no dia do juízo, além de também darem um certo aspecto de autoridade e de poder a Cristo. E aí Cristo diz que então ele se assentará no trono da sua glória. E aí fica evidente que Cristo foi escolhido para julgar. Ele tem essa função, e essa função foi otorgada a ele pelo Pai. Mas por que é Cristo que fará esse juízo, fará esse julgamento? Por que tem que ser Cristo? Porque é o Filho. O Pai não poderia julgar o mundo? Ou o Espírito Santo também não poderia? Eles não são também ambos o próprio Deus? Não têm ambos autoridade, conhecimento? Eles não podem perscrutar o coração dos homens. Paulo fala que o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece o coração dos homens. Não poderia ele julgar os justos e os ímpios? Poderia. Mas nós vemos nas Escrituras que a função de julgar era de Deus Pai, no Antigo Testamento. Mas há profecias em que ele passa essa autoridade para o Filho, e tem um motivo. E o motivo se encontra no capítulo 5 de João, no verso 22 e 23. Lá Cristo diz que a ele foi confiado todo o julgamento para que Cristo, o Filho, seja honrado assim como o Pai é honrado. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai que o enviou. Então, o julgamento foi dado a Cristo, essa posição de juiz foi entregue a Cristo para que ele, na sua posição de mediador, de juiz, o Filho encarnado seja glorificado como o Pai é glorificado. E aí fica evidente a divindade de Cristo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, mas ele dará essa glória de julgar ao Filho, por causa da sua mediação. Isso foi atribuído ao Filho. E, meus irmãos, é no dia do juízo que Cristo será mais glorificado pela humanidade. A salvação, a morte de Cristo, ela adquire a nossa redenção eterna. Eterna redenção. A sua ressurreição, ela confirma a nossa salvação. A sua ascensão e coroação e glorificação, ela garante a nossa vitória final. Mas mesmo assim, os homens continuam incrédulos. Muitos homens continuam incrédulos e não glorificam a Cristo. Mas no dia do juízo, isso vai mudar. Justos e ímpios glorificarão a Cristo nesse dia. Justos, mas não somente os justos. Os ímpios também glorificarão. Não haverá como negar. Não haverá como negar que Cristo é Senhor. Tanto é que tem lá a profecia, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando os ímpios virem, quando eles virem Cristo descendo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, não haverá como negar que Ele é Deus. Eles terão que reconhecer. E eles glorificarão a Cristo, não por voluntariedade, mas porque não haverá como negar isso. Toda a boca ficará fechada. Agora nós vemos os ímpios, grande parte da humanidade, a maioria da humanidade, zomba de Cristo, blasfema do seu nome, faz da igreja, do povo de Cristo, de chacota, de piada. Nós vemos isso, às vezes, na televisão.
grupos de comédia fazendo a piada com Cristo e sua igreja, mas naquele dia todo mundo vai calar a boca. Naquele dia todo mundo ficará quieto. Se abrir a boca será para rogar por misericórdia diante de Deus, diante de Cristo. Cristo será glorificado nesse dia, porque Ele é o Filho do Homem, e Ele virá na sua majestade como um juiz, e todos os homens reconhecerão a glória e o poder do Senhor. E no verso 32 e 33, diz assim: todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros como um pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, todas as nações, aí a ideia de que todos os homens, em todos os lugares, terão que prestar contas diante de Deus e de Cristo. Não só os judeus, né? E o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, especificamente o público original eram os judeus, mas Jesus deixa claro aqui que não são só judeus que darão contas, terão que prestar contas a Deus no dia do juízo, mas todas as nações serão reunidas em sua presença, sem distinção, não haverá acepção de pessoas no dia do juízo. Não haverá diferença entre etnias, né? Os judeus não ficarão isentos deste dia, eles terão que passar pelo dia do juízo. Todas as nações serão reunidas diante da presença de Cristo. Só que aqui, ao mesmo tempo que ele reúne, ao mesmo tempo que haverá uma reunião, haverá também uma separação, como diz o texto. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos das ovelhas. E fora as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E aí Cristo usa uma imagem que era muito comum da época, a imagem do pastoreio. Então, quando os pastores eles voltavam com os seus rebanhos, eles faziam essa separação. As cabras elas ficavam em um certo abrigo, em certo lugar, em um abrigo, e as ovelhas ficavam no curral ao ar livre. Então, assim como o pastor ele distinguia entre ovelhas e cabras, Cristo fará distinção entre pessoas e pessoas no dia do juízo. E a gente vai ver aqui no texto essa distinção. O texto vai mostrar essa distinção. Então, eu peço, irmãos, para que leiam o verso 34, por favor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí nós vemos o destino dos benditos. Em primeiro lugar, nós vimos que Cristo é aquele que executará a sentença do dia do juízo. É Ele que julgará os homens. Em segundo lugar, nós vemos aqui qual é o destino dos benditos, dos santos. Então dirá o Deus que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Então, a autoridade de Cristo é novamente enfatizada. Ele é o rei. Ele que vai julgar. Ele que tem autoridade. E ele diz a esses da direita: vinde. E é interessante aí que é um chamado agradável para os ouvidos que ouvem. Porque é o Messias, o Rei, chamando os crentes, os santos, à comunhão eterna com Ele. Agora, obviamente, a igreja tem comunhão com Cristo. Porém, Cristo não está aqui conosco agora fisicamente. Ele está, sim, espiritualmente. Cristo está com a sua igreja espiritualmente, mas fisicamente Ele está separado dela. Cristo agora está no céu e nós estamos aqui na terra. Só que essa separação ela será perdida, digamos assim, no dia do juízo. Não haverá mais essa separação. Cristo está chamando aqui os santos à comunhão eterna com Ele. E é interessante que ele usa aqui a mesma palavra que ele usa em outro momento, até mesmo no Evangelho de Mateus, para chamar os pecadores quando ele estava aqui na terra. Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados,
porque eu vos aliviarei. É o mesmo termo, a palavra grega é a mesma. Então aqui ele está chamando os santos à comunhão com ele. A mesma palavra lá que ele usou para chamar os pecadores a si, ele usa aqui para chamar os santos para a eternidade, para viverem junto com ele. E eles irão não com temor, não com medo. Os ímpios, sim, estarão no juízo com temor e tremor, com terror eterno. Já o princípio do terror que eles terão no lago de fogo e enxofre já começa diante do juízo. Mas os santos não, eles ouvem esse chamado, esse chamamento agradável: venham a mim. Eles chamam os santos de benditos. E aqui é interessante que a palavra grega aqui, ela dá a ideia de um estado que é consequência de uma ação anterior. Os santos, eles estão diante do trono e eles são chamados de benditos por causa de uma ação que aconteceu anteriormente na vida deles. E nós sabemos qual é essa ação. É a ação de Deus na vida deles, na vida dos santos. Eles vêm sendo abençoados pelo Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, com a salvação, e diante do trono de Cristo, eles serão chamados de benditos. É uma linha, é linear. Deus, ele abençoou os santos e continua abençoando, e eles estarão no estado de bem-aventurança, de abençoados diante do trono de Cristo. É por isso que Cristo chama os santos aqui de benditos. Então, vinde benditos de meu Pai, vocês são bem-aventurados. Porque, e aí está o motivo, porque eles entrarão no reino. Então ele dá uma ordem, um imperativo: entrar na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aqui o reino será dado aos santos definitivamente. Nós já estamos, irmãos, no reino de Deus. A igreja é o reino de Deus na terra. E Cristo reina no coração de cada um que faz parte do seu povo. Só que este reino não é visível, não é externo. Os ímpios não têm essa concepção quando eles olham para a igreja, de que a igreja é um reino. Mas este reino virá visivelmente, em glória. E aqui, obviamente, é um reino definitivo. Hoje de manhã, nós vimos que as almas dos santos que morrem, elas vão para o céu, para a glória, viver e reinarem com Cristo durante 1000 anos. É o milênio, é o período que nós estamos agora. Então, o crente que morre, ele vai para a glória reinar, viver e reinar com Cristo. Só que é um reinado temporário, porque ele dura apenas durante os 1000 anos. Que são o tempo, né, que é o tempo que vai desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Então é um reino temporário. Aqui o reino virá na sua forma definitiva e mais glorioso do que o reino que agora os santos usufruem na glória, no céu. E ele é interessante aqui que fala que o reino está preparado desde a fundação do mundo para os santos, né? Entrar na posse do reino que vos está preparado para vocês que estão à minha direita, desde antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. E aí mostra claramente a doutrina da eleição. Porque o reino está preparado para pessoas específicas. Há um número certo de pessoas para quem o reino está preparado, para as quais o reino está preparado. Então, há um número certo e é para pessoas específicas. O reino não está preparado para pessoas incertas, ou para um número que não é específico de pessoas, mas para um número certo e para um número específico de pessoas. Então, aqui é clara a doutrina da eleição. É interessante que Deus, ele não apenas escolheu as pessoas que ele vai salvar, que ele quis salvar e que ele vai salvar, mas também ele preparou e escolheu o prêmio final, o decreto dele. Então, no decreto de Deus, esse reino está pronto e virá.
na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a bem-aventurança dos santos. E qual o motivo pelo qual os santos entrarão? Pelos quais eles são chamados a vir, eles são chamados de benditos, eles recebem a ordem de entrar no reino. Está explicado aí, verso 35 ao verso 39. As obras de caridade. Isso é muito interessante, porque essa conjunção porque ela pode dar a ideia de que a salvação é pelas obras. A causa da nossa salvação é as obras. Só que não é isso. Eu vou explicar por quê. Aqui a ideia é de que as obras elas são evidência da salvação dos santos. É por isso que ele fala, porque tive fome e me deste de beber. Vocês evidenciaram na vida de vocês que vocês tiveram fé, que vocês creram em mim. Então, diante de Cristo, no dia do julgamento, essas obras, as obras especificamente aqui falando, as obras de caridade, elas serão a evidência de que os santos de fato creram em Cristo. Porque é somente pela fé que alguém será salvo e inocentado no dia do juízo. E as obras testificarão a fé. Lembra que Tiago, ele fala que as obras mostram a nossa fé. Ele fala primeiro, a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. E ele diz mais, tu diz que tem fé? Então me mostra a tua fé sem as obras, que eu com as minhas obras vou te mostrar a minha fé. Então não adianta a pessoa dizer que tem fé e a vida dela não tem obra nenhuma de obra que Cristo mandou, ordenou na sua palavra. Não adianta nada. Se eu declaro que tenho fé e não pratico as boas obras, essa fé não existe. Essa fé é morta. Uma fé imaginária. Mas as boas obras, elas mostram que uma pessoa tem fé. E quando eu falo de boas obras, eu estou falando do que Cristo mandou fazer na sua palavra. Não estou falando de invenção que os homens fazem e dizem que está falando sacrifício para Deus, que Deus se agrada, que aquilo é boas obras. Na Igreja Católica Apostólica Romana tem muito isso. Né? Inventam coisas que não estão na Escritura, não estão nas Escrituras, e chamam aquilo de boas obras, mas não, boas obras é apenas aquilo que Deus ordena na sua palavra. E os santos praticam essas boas obras. E essas boas obras evidenciarão a fé dos santos no dia do juízo. É por isso que Cristo fala que porque tive fome me deste de comer, tive fome me deste tive sede me deste de beber, era forasteiro me hospedaste, e estava nu e me vestiste. Então, é por isso que Cristo fala das boas obras aqui. E é interessante que as boas obras dos santos, elas só são aceitas diante do Pai e pelo Pai, se a pessoa tiver fé. Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 14, verso 23, que aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Então é por isso que essas ONGs aí, que os ímpios montam para ajudar as pessoas, aquilo ali não é boa obra para Deus, porque está manchado de pecado. Embora, claro, meus irmãos, isso é um benefício para a humanidade em geral, Deus não recebe aquilo como boa obra, porque está manchado pelo pecado. Até as nossas obras têm pecado nelas e precisa de Cristo e do Espírito para que sejam aperfeiçoadas e para que sejam aceitas diante de Deus, quanto mais quem não crê em Cristo. Não é verdade? Então, boas obras precisam de fé e elas precisam de Cristo para serem aceitas. Olha o que Pedro diz no capítulo 2 da sua primeira epístola, capítulo 2, verso 5.
Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, os sacrifícios espirituais que os santos oferecem a Deus é por intermédio, por meio de Jesus Cristo. E daí as boas obras passam a ser aceitas por Deus Pai. Então, é por isso que as boas obras são importantes. E é por isso que as boas obras são trazidas aqui diante de Deus no dia do juízo. E Cristo, ele enfatizou, meus irmãos, essas boas obras de caridade durante todo o relato do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Ele enfatiza as obras de caridade, de amor ao próximo. E aqui ele vai cobrar isso, né? É interessante que Cristo não cobra aquilo que ele não ensinou e não fez. Ele vai cobrar aquilo que ele ensinou e aquilo que ele fez diante de nós. Ele vai cobrar isso de nós no dia do juízo. E as obras aqui, meus irmãos, não são obras difíceis de fazer. Será que é difícil dar um prato de comida, dar algo de comer ao próximo? Dar um copo de água, vestir aquele que não tem veste? Será que é difícil quando alguém precisar de hospedagem, uma pessoa necessitada? É claro que a gente vai colocar qualquer pessoa dentro de casa, mas dentro das possibilidades, será que é difícil fazer isso? Hospedar alguém que necessita de hospedagem, de um lugar para ficar? É claro que não. São obras tão fáceis de fazer. E é interessante que Cristo mostra que há lugar no reino dele para pessoas que fizeram coisas simples, que praticaram obras simples. Ele não está falando aqui de pessoas que expulsaram demônios, pessoas que profetizaram, fizeram muitos milagres. E vai ter gente naquele dia que vai dizer isso: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos muitos milagres. E ele dirá abertamente a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então não é expulsar demônio, fazer milagre, profetizar que vai salvar pessoas. E é claro que nem as obras de caridade vão salvar, mas elas são uma evidência. Mais do que fazer milagres e expulsar demônio. As obras de caridade são a evidência de que uma pessoa é crente. Mais do que expulsar demônio, mais do que profetizar, mais do que fazer milagres. Então, é interessante que no verso 40, continuando o texto, nós vimos aqui a importância das boas obras. No verso 40, é interessante que nós vemos que Cristo, ele considera essas boas obras, quando feitas ao próximo, ao pequenino, ao irmão, como se fossem feitas a ele mesmo. E aqui a ênfase é de fazer boas obras não a qualquer pessoa, mas aos servos de Cristo, aos santos, porque ele fala aqui: o rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Então os santos perguntam a Cristo: Senhor, como que a gente fez isso para o Senhor? Porque Cristo está no céu. E Cristo fala que as boas obras foram praticadas como se fossem para Ele, né? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Mas como é que isso acontece se Cristo está no céu? Cristo passa necessidade? Claro que não. A ideia é de que, como nós vimos aqui, ele considera essas boas obras feitas aos crentes como se fossem feitas a ele mesmo. Então,
grande é a conexão, é a união entre Cristo e o seu povo. Os santos, eles não entendem o que Cristo disse, né? E eles parecem agir como se nem lembrasse dessas obras. E Cristo fala: quando vocês fizeram essas boas obras de caridade aos meus pequeninos, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim, vocês fizeram. Por causa da união de Cristo com o seu povo, a sua igreja. É interessante que essa união nós vemos também quando a igreja é perseguida. Lembra quando Paulo persegue a igreja? Jesus fala: Paulo, por que me persegue? Então, é interessante ter um teólogo que diz que Cristo disse isso quando ele, o cabeça, Cristo, disse isso quando o seu pé era na terra pisado. A ideia do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. É o corpo místico de Cristo. Então, tudo que a igreja sofre é como se fosse feito ao próprio Cristo. Tanto na perseguição, tanto nas boas obras que a igreja, que os filhos de Deus recebem. Então, praticar as boas obras aos irmãos, aos santos, é como fazer ao próprio Cristo. Cristo considera como feitas a Ele mesmo. E aí, irmãos, nós vimos sobre o destino dos bem-aventurados, o destino dos benditos, dos santos. No verso 41, nós veremos sobre o destino dos ímpios. O que acontecerá com eles? O destino dos malditos. E diz assim o texto, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então Cristo, ele se dirige ao grupo da esquerda e ele diz: apartai-vos. É interessante que, se nós olharmos para o verso 34, nós vemos aqui um paralelo entre o verso 34 e o verso 41. Olha só, veja o seguinte: no verso 34, Jesus diz: vinde, ele chama para si. No verso 41, apartai-vos, ele está mandando que os ímpios se afastem dele. Verso 34, benditos de meu Pai. Verso 41, malditos. Verso 34, entrar na porta do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41, preparado para o diabo, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está vendo a ideia paralela entre o verso 34 e o verso 41? Só que no verso 41 é o oposto do que os santos recebem. Aqui, eles são mandados para longe de Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, eu vou ler para os irmãos, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, lá fala também da destruição e do tormento que os ímpios receberão. E ser banido da face de Cristo está incluído. Diz assim, verso 8: em chama de fogo, Cristo virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, esse é o destino dos ímpios, estarem para sempre longe de Cristo. Isso é morte. Isso é morte eterna, porque Deus e Cristo é a própria vida. E estar longe de Cristo, afastado dele, é morrer eternamente. É isso que é a morte eterna. E ele diz mais, ele chama os ímpios de malditos. E, meus irmãos, isso aqui é interessante, porque em nenhum lugar da Escritura, Cristo e Deus, o Pai, ele chama a raça humana de maldita. Quando aconteceu a queda, no evento da queda, Deus, ele chamou a serpente de maldita. Ele diz lá: maldita sejas tu entre todos os animais
selváticos e entre todos os animais domésticos. Ele chama a serpente de maldita, chama a terra de maldita, quando ele fala com Adão, maldita seja a terra por tua causa. Mas ele não chama Adão e Eva de malditos. Ele não chama, ele castiga, mas ele não chama a humanidade de maldita. Sendo representados ali também por Adão e Eva. É claro que nós vemos alguns exemplos nas Escrituras de indivíduos que são malditos. Lembra lá, na lei de Deus está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas esses são casos particulares, são indivíduos. Deus nunca na Escritura chama a humanidade de maldita, mas aqui ele vai chamar. A humanidade caída e não redimida será chamada maldita por Deus, e será considerada por ele maldita eternamente, e receberá a maldição, a pior das maldições, que é esse apartar de Cristo, da face de Cristo, para o fogo eterno, como diz o texto. Esse fogo, meus irmãos, seria ele literal ou não? Ou apenas simbólico? Como anjos, Satanás e os demônios podem ser queimados se eles são espíritos? Seria esse fogo mesmo algo físico e literal? Nós não sabemos, mas nós sabemos que as Escrituras, elas frequentemente associam o fogo com a ira de Deus. Eu vou ler um texto aqui, alguns textos para os irmãos. Deuteronômio 32, 22 diz assim: porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até ao mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Salmo 11, 6: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Jeremias 4:4: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homem de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. E Apocalipse 14, versos 10 e 11 diz assim: também se beberá do cálice, beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então nós vimos aí alguns textos que nos mostram, óbvio que existem vários textos, mas esses aqui já deixam claro que a ira de Deus, o fogo, melhor dizendo, está associado com a ira de Deus e também com a angústia humana. Com a angústia humana. Então, o fogo provavelmente representa isso. A ira de Deus sobre os ímpios eternamente e a angústia eterna deles. Tanto dos ímpios, os homens, quanto do diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E olha só no verso 42 ao verso 44. Porque essas pessoas não praticaram as boas obras, as obras de caridade. Isso é uma evidência dessa falta de fé. Diz assim: porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, pelo forasteiro não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro nu, enfermo, preso, não te assistimos? Estes aqui, meus irmãos, eles não praticaram as obras que os santos praticaram, as obras de caridade. Eles não praticaram as boas obras, e isso é uma evidência de que eles não tiveram fé em Cristo. Como nós vimos e citamos aqui no texto de Tiago, a falta dessas boas obras é uma evidência da falta de fé. A fé que Deus dá, ela tem que vir necessariamente acompanhada
dessas boas obras. A nossa Confissão de Fé de Westminster, ela explica essa verdade muito bem no capítulo que fala sobre as boas obras. No capítulo que fala da justificação. Que a fé que Deus dá, ela nunca vem sozinha. A fé nunca vem sozinha. Ela vem sempre acompanhada de boas obras. Até porque nós fomos criados para isso, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, elas têm que vir necessariamente com a fé, e se elas não existem, a fé também não existe. E no verso 45, Cristo assim dirá: então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Então, assim como as obras de caridade, quando feitas pelos santos aos crentes, são consideradas por Cristo como se fossem feitas a Ele mesmo, a negligência dessas obras é como não fazer a Cristo, é como não praticar estes atos para Cristo. E é interessante aqui que não aparece nenhum pecado assim hediondo. Não tem homicídio aqui, latrocínio, estupro. Está falando de negligência apenas. Está falando de negligência. Não tem nenhum crime aqui terrível diante dos olhos da sociedade. Homicídio, vai falar adultério, mas isso aí já está tão normal, né, no mundo afora. Mas não tem homicídio, não tem latrocínio, não tem assalto, crueldade, é só negligência. E Cristo vai cobrar. Cristo cobrará os homens pelas suas negligências também. Não só pelas obras praticadas, elas sejam mais ou não, mas também pelas obras que não foram praticadas. Né? Ele cobrará. E aí nós temos um resumo final, a parte 4 nós temos os destinos que serão definitivos, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E aí, meus irmãos, é interessante que a palavra castigo ou tormento eterno aparece junto de vida eterna. A ideia de que tanto um quanto o outro será sem fim, para sempre. Há algumas seitas e alguns teólogos que até são bons teólogos, mas escorregam nessa área. Eles dizem que o inferno será um lugar em que os ímpios serão aniquilados. E eles não aceitam de maneira nenhuma o que a Escritura diz, o que o próprio texto que nós estamos vendo diz, que o castigo será eterno. E eles usam como argumento o amor de Deus. Como Deus, que é amor, pode castigar as suas criaturas para sempre? Como um Deus que é essencialmente amor pode castigar um homem, uma pessoa, para sempre no inferno de fogo? É um sofrimento eterno. Às vezes a gente fica com febre em casa e já começa a ter agonia. E é pouco tempo comparado com a eternidade. Mas no inferno serão sofrimentos invisíveis no corpo e na alma, sem interrupção. Não terão descanso nem de dia nem de noite. E para todo sempre. Não haverá fim. Então, eles questionam isso. Como um Deus que é amor pode fazer isso? E eles usam também como argumento a justiça de Deus. Como é que Deus pode fazer um homem que pecou 70 anos aqui na terra, sofrer eternamente no inferno? É justo isso? É justo. Primeiro que Deus não é só amor. Deus, esquece isso. Deus não é só amor, Deus é justiça também. Então Deus ele não vai abrir mão da sua justiça por causa do seu amor.
Ele vai reivindicar a sua santidade, a sua justiça naquele dia. Porque ele tem que ser obedecido e glorificado pelas suas criaturas. E não fazer isso é um crime terrível. É justo Deus punir eternamente alguém que pecou aqui pouco tempo, comparado à eternidade? É, porque, meus irmãos, o pecado, por menor que seja, ele é cometido contra um Deus que é infinito. Deus é eterno e infinito. Deus, ele merece toda a glória. A excelência do seu ser é infinita e eterna. E é por isso que ele merece a total obediência das suas criaturas. Então é justo que um Deus que merece obediência infinita castigar aqueles que não obedecem a ele eternamente. É justo. Então não é porque o castigo eterno não é baseado na quantidade de tempo que você ficou pecando aqui na terra. Não é só baseado nisso. É baseado no caráter e na pessoa de Deus, que é eterno e infinito, todo glorioso, e que merece a obediência infinita das suas criaturas. E a não obediência merece punição eterna. Merece punição eterna. Então esse texto aqui, ele cala a boca dos aniquilacionistas. A palavra aqui grega, tanto para a vida eterna quanto para o castigo eterno, é a mesma em grego, e aqui em português, obviamente, também. Então, o castigo será eterno, não vai haver aniquilação no inferno. Deus reivindicará a glória da sua santidade, da sua justiça. E diz assim: porém, os justos para a vida eterna, os justos irão para a vida eterna. Parece que Mateus, ele diz aqui que a vida eterna é um lugar, eles irão para a vida eterna. E obviamente é uma referência ao verso 24: vinde ao reino, entrai na posse do reino. A Bíblia, algumas vezes, as Escrituras, algumas vezes, usa entrar no reino como sinônimo de possuir vida. Então, a Escritura, ela usa às vezes como sinônimo tanto entrar no reino quanto ter vida eterna, quanto possuir vida eterna. Lembra que Jesus fala: se queres entrar na vida, ao jovem rico? Então, a vida eterna também é caracterizada assim como entrar no reino. É claro que não é só isso, é um estado também. Nós já temos vida eterna, nós entramos no reino de Deus, nós, os crentes, já possuímos vida eterna. É um estado, mas essa vida será ampliada, potencializada, aumentada na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos anjos. E aí, meus irmãos, as aplicações são 3. Você tem se preparado para esse dia, no dia do julgamento, no dia do juízo? A minha e a tua vida será exposta na frente de todo mundo. Não adianta professar fé em Cristo se você não tem boas obras. Como disse Tiago: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, voltando a dizer, fé sem obras não existe, é inexistente. Se você for um ímpio, as pessoas podem até não perceber isso. Tem gente que vai viver na igreja, vai ficar na igreja a vida toda, enganando, os outros crentes. Tem gente que engana também. Só que no dia do juízo vai ficar claro, vai ser manifestado, vai ficar manifesto diante dos olhos de todos. Então a impiedade que agora não é vista, vai ser vista, será vista no tribunal de Cristo. A falta de fé ficará evidente quando ele mostrar as obras que você praticou, se você não tem fé. Então suas obras serão como as obras dos ímpios, que prova que você não foi salvo. Então você tem se preparado para
para esse dia, para o dia do juízo. Anselmo, ele pensava no dia do juízo todo dia. Eu estou falando que você tem que fazer a mesma coisa que ele, né? Mas se prepara para esse dia vivendo diante de Deus corretamente. Corandeu, né? Diante da presença, sempre diante da presença do Senhor. Se Cristo viesse hoje e o grande julgamento fosse agora, hoje, o que você acha que você ouviria de Cristo? Vinde bendito de meu Pai ou apartai-vos de mim maldito? Então imaginem a cena. Cristo voltando, os anjos junto com ele, os anjos vindo na sua glória, na glória de Cristo. Cristo se assentando no tribunal, no trono, você lá de pé diante do trono de Cristo. Examine-se a si mesmo. Se o juízo fosse hoje, o que aconteceria com você? Você seria condenado ou seria aceito e seria chamado de bendito diante de Deus, dos homens e dos santos anjos? E em terceiro lugar, se os santos serão abertamente reconhecidos por Cristo, também pelas suas obras de amor ao próximo e especificamente aos santos, como o nosso texto diz, e os ímpios serão reconhecidos também pela sua falta de obras de caridade, se nós somos filhos de Deus, não devemos nos animar a praticar mais as obras de caridade sempre que for possível para a glória de Deus? Então, se as obras de caridade elas mostram, é claro que não é só isso, tá? Mas elas, juntamente com muitas outras coisas, elas evidenciam, juntamente com outras coisas, elas evidenciam que nós somos crentes, e se Cristo vai cobrar isso da gente, não devemos nós praticar essas obras? Se somos filhos de Deus, não deveríamos nos animar para praticar essas obras de caridade sempre que for possível, para que Deus seja de fato glorificado? Então, se você quer ser reconhecido, meu irmão, como filho de Deus no dia do juízo, você deve agir como tal e imitar o unigênito Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, que de todas as pessoas ele é o amor encarnado, o amor em pessoa, e praticar as obras que ele nos ensinou na sua palavra. Primeiro, da família da fé, dos santos. E se der, quando pudermos, como nós vimos hoje na parábola do rico e o Lázaro, para as outras pessoas. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a andarmos diante dele com temor e tremor, vigiando, para que não sejamos apanhados de surpresa quando ele retornar na sua glória, e para que sejamos achados diante dele naquele dia como benditos do Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. A mighty fortress is our God.